Oi, boa tarde, tudo bem? Dá uma estudada aqui sobre Apocalipse. Faz dias que era para ter terminado esse curso, eu fiz já o Daniel, deixa eu ver aqui. Eu terminei Daniel faz tempo já. E comecei Apocalipse. Porém, parei aqui na lição 4. São várias, acho que são 12 lições, 16, deixa eu ver aqui. 18 lições com os questionários. Na lição 4 aqui fala sobre os 7 selos. Em nosso estudo, último estudo, aprendemos sobre um livro selado com 7 selos que estava nas mãos de Deus. Foi declarado que ninguém podia abrir o livro e por isso João chorava muito. Então viu a palavra de conforto de um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 5. Hoje descobriremos quais eventos ocorrem à medida que o Cordeiro rompe os selos. Na abertura de cada selo, vê-se um paralelismo com os eventos já descritos nas 7 cartas das igrejas. São aspectos de um grande conflito envolvendo as forças do bem e as forças do mal, vistos de outro ângulo. Há um princípio fundamental de repetição ao se estudar as profecias do Apocalipse. Elas não são sucessivas, mas repetitivas, isto é, elas refletem, colorindo de novo os mesmos períodos de tempo. Os 7 selos, por exemplo, bem como as 7 trombetas, que ainda estudaremos, cobrem o mesmo período de tempo das 7 igrejas. Enquanto as 7 cartas das 7 igrejas tratavam da situação íntegra das igrejas, os 7 selos destacam aspectos externos da igreja cristã, seus triunfos e fracassos. É necessário realmente nós estudarmos todas essas simbologias do livro de Apocalipse, e os 7 selos representam realmente situações que nós vamos falar aqui. Os cavaleiros do Apocalipse, a abertura dos 4 selos. Cavalos e carros mobilizam mensageiros da parte de Deus por Zacarias. Da parte de Deus. Aí aqui nós vemos em Zacarias, capítulo 1, versículo 8 a 11, Joel 2 a 4. Quando Jesus abre os primeiros 4 selos, cada um dos 4 seres viventes diz a João: vem. Isso indica que cada cavalo estava sob a orientação de um dos 4 seres viventes, respectivamente. Quando o selo era aberto, cada cavalo com o seu cavaleiro saía para cumprir a sua missão. É muito interessante nós vemos aqui este assunto. Aí vamos à pergunta. O que João viu quando o Cordeiro abriu o primeiro selo? Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. O que João viu? E havendo o Cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão: vem e vê. Vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vende ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí aqui na explicação da lição diz: quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o seu arco, e foi-lhe dada a coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essa imagem é um belo símbolo da vitória do Evangelho no primeiro século. Aqui está a explicação. Deixa eu ver aqui mais no final, como que nós temos aqui. E me acompanha aí que eu estou lendo, dando uma olhada, uma revisada daquilo que eu já conheço. Mas é um assunto muito, muito interessante. Tem pessoas que têm medo de estudar o Apocalipse. Nós temos aqui a lição 3. Não, a lição 4 eu já fiz aqui. Não tem outra parte aqui da lição, os 7 selos. O que João viu quando o Cordeiro abriu o primeiro selo e o segundo selo. É a pergunta. O que João viu quando abriu o primeiro selo e o segundo selo. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Aí aqui tem as respostas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Na abertura do segundo selo, João viu um cavalo azul. O segundo cavaleiro pode representar o Império Romano na presença de seus imperadores durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos e vítimas da intolerância com a fé em Deus. Todas as alternativas estão corretas. Vamos ver aqui. O que João viu quando o Cordeiro abriu o primeiro e o segundo selo? Observem. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco. Então, cavalo branco. Concordam? Esta imagem é um belo símbolo das vitórias do Evangelho nos primeiros séculos. O cumprimento das profecias de Abacuque, que diz: já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava. Abacuque capítulo 3, versículo 8. No Salmo 45 e no versículo 5 nós vemos o seguinte: as tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. Estimava-se que havia 5 bilhões de cristãos apenas dentro do Império Romano no primeiro século da era cristã. Mas o progresso do cristianismo
ultrapassou as fronteiras de Roma e fez prosélitos em todas as partes do globo. Após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a pregação expandiu-se de forma extraordinária, porque o próprio Atos, capítulo 1, versículo 8, fala que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas em vários lugares, né? E até aos confins da terra. Assim podemos comparar a abertura deste primeiro selo com o período da igreja de Éfeso, que vai do ano 31 AD até a morte de Cristo, até cerca de 100 AD, ano Domini, quando morre João, o escritor do Apocalipse. Então vejam o que é que João viu aqui na abertura do primeiro selo. As alternativas, quando viu o primeiro selo, João viu um cavalo amarelo e com seu cavaleiro com arco. Não, isso aqui não é um cavalo amarelo, foi um cavalo branco. Depois, na abertura do segundo selo, João viu um cavalo azul. Não tem cavalo azul. O segundo cavaleiro pode representar o Império Romano na pessoa de seus seguidores durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos vítimas da idolatria. Vamos ver o que é que fala aqui o segundo cavaleiro. O que João viu quando o Cordeiro abriu o segundo selo, Apocalipse 6, 3 a 4. Na abertura do segundo selo, João viu um cavalo vermelho. Vejam bem, ele viu um cavalo vermelho. O segundo selo. Cavalo vermelho. Este está associado na Bíblia a guerras e mortandade. Esse cavalo bem pode interpretar o Império Romano, na pessoa de seus imperadores durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos vítimas da intolerância. Então, na primeira pergunta aqui, é justamente essa resposta, a resposta C. Agora, outra pergunta é o que João viu quando o Cordeiro abriu o terceiro e o quarto selo. Mas vamos ainda ler aqui sobre o segundo selo. Ao segundo cavaleiro foi dada a ordem de tirar a paz na terra, levar os homens e se matarem, e recebeu também uma grande espada, uma espada enorme. Este conjunto de informações indica que após a primeira e mais pura era do cristianismo, o espírito de amor e paz deveria retirar-se da igreja e ser substituído por um espírito de controvérsias, instigando os cristãos a se destruírem uns aos outros. Vejam que situação complicada, que situação difícil. Este selo corresponde ao período da igreja de Esmirna. Deixa eu sublinhar aqui. A igreja de Esmirna. O período do segundo selo se estende desde a morte de João, o último dos apóstolos, a morrer por volta do ano 100, ano Domini, até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, pelo imperador Constantino em 313 AD. Esse edito declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com a perseguição e devolvendo os lugares de culto e as propriedades que tinham sido confiscadas dos cristãos. Assim foi dado ao cristianismo estatuto de legitimidade e a igreja respirou em breve período de paz. Respirou por um pequeno período.
Aí nós temos aqui a pergunta. Deixa eu mostrar para vocês aqui as imagens dos cavaleiros. Os cavalos e cavaleiros. Aqui, ó. O que João viu quando o cordeiro abriu o primeiro selo. Aqui nós temos outro selo. Aqui nós temos o outro. Aqui nós temos o outro. É um estudo, pessoal, muito super importante, tá? Quando nós vamos aí aprendendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, cada dia nós precisamos aprender. A outra pergunta, deixa eu ver, são quantas perguntas? Acho que são 10, 7. O que João viu quando o cordeiro abriu o terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 5 ao versículo 6. Vamos ver o que ele abriu, o que ele viu quando... O que João viu quando o cordeiro abriu o terceiro e o quarto selo. Se o cavalo branco do primeiro selo representa a pureza do evangelho que avançou vitorioso nos dias de Éfeso, o preto pode significar o contrário. Nesse período, houve a união da religião e o poder civil quando Constantino, em 313, Anno Domini, oficializou o cristianismo como religião do Estado. Então vocês observem aqui, nesse período, a oficialização do cristianismo como religião oficial do Estado. Roma agora conquista o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo envolveu o cristianismo. E várias doutrinas pagãs penetraram na igreja cristã. Foi um período de trevas imensas, apostasia e erros doutrinários. Nesse período aqui, vemos as várias heresias, os vários erros doutrinários penetrando na igreja. O cavaleiro trazia na sua mão uma balança. A balança na Bíblia é símbolo de julgamento. Quando nós observamos na palavra de Deus, falando sobre balança, está falando sobre juízo, está falando sobre julgamento. E ao tempo do cavalo preto, havia uma mensagem de advertência do juízo vindouro, onde cada alma será pesada e, se não se arrepender, será achada em falta. Aparece ainda uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário normal por um dia de trabalho. Com ele você poderia comprar uma medida de trigo e cerca de 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, 2 quilos. A cevada era consumida apenas pelos mais pobres, um tipo de alimento bem inferior ao trigo. Então observe que seria um período assim de muita fome, de muita calamidade. E em tempos normais, 1 denário comprava 24 medidas de cevada, mas aqui só se compram 3, ou seja, estava havendo escassez de alimento. Isso representa fome espiritual, como nas palavras do profeta: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade, beberão água por medida e com espanto. Ezequiel capítulo 4 e o versículo 16. O trigo é símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus, de acordo com Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. A cevada se parece com o trigo, mas é um alimento bem inferior. Nos tempos de Roma, servia para alimentar os pobres. A cevada, doutrinas parecidas com falsas, havia com abundância, mas o trigo, a doutrina pura, estava em escassez. Observe aqui a simbologia
no livro de Apocalipse, o trigo representando a palavra de Deus e a cevada representando as doutrinas falsas, os ensinamentos falsos. Então havia uma escolha a ser feita entre o trigo e a cevada. O indivíduo está com o salário do dia nas mãos e pode comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Cada um deve fazer a sua escolha. O terceiro selo encontra seu paralelo com a igreja de Pérgamo. Então nós já vemos aqui agora aparecendo a igreja de Pérgamo, que é uma das 7 igrejas da Ásia, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A voz ainda diz: e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Sempre que aparece o azeite na Bíblia, é símbolo de um símbolo do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4. O azeite é o símbolo do Espírito Santo e o vinho, símbolo do sangue de Cristo. A despeito da fome espiritual, a obra do Espírito Santo em aplicar o sangue de Cristo aos corações sinceros que deveria prosseguir. Este símbolo se estende ainda ao povo de Deus, que deveria ser protegido pela corrupção e fome e da palavra de Deus. Então nós vemos aqui nessa abertura que João viu quando o Cordeiro abriu o terceiro selo. Ele viu um cavalo branco, né? Deixa eu ver aqui como estão as respostas. Que João viu um cavalo preto. Neste período, aqui a pergunta é: o que João viu quando o Cordeiro abriu o terceiro e o quarto selo? João viu um cavalo preto. Nesse período houve a união da religião e o poder civil com Constantino. O cavalo do terceiro selo trazia na sua mão uma balança. A balança na Bíblia é símbolo de julgamento. No quarto selo surge o último cavalo. Sua cor é amarelo esverdeada. A profecia apontava um papado de 1260 anos. Todas as alternativas estão corretas. Vejamos aqui, no quarto selo, que João viu quando abriu o quarto selo. No quarto selo, nós observamos, na abertura do quarto selo, o último cavalo, sua cor é pálida. A palavra grega aqui é chloros, traduzida em outros lugares como verde. Né? Quando uma planta está fora do alcance do sol, perde a sua cor, seu verdor se torna pálida. Deste modo, a igreja, tendo se afastado da fé apostólica, tornou-se praticamente impossível aos raios do sol da justiça. O fato de o cavalo se chamar morte, é o de inferno ou sepultura, e os seguir são símbolos da obra nefasta realizada contra os fiéis filhos de Deus na Idade Média. Esse período coincide com a igreja de Tiatira. Vejam aqui, nós agora estamos com a igreja de Tiatira. Enquanto o bispo de Roma chega ao poder, a profecia apontava um domínio do papado de 1200 anos. Daniel capítulo 7, o versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e versículo 6. E este período cumpre-se na história dos anos 538, quando é expulsa de Roma a última tribo ariana, os ostrogodos, em 1798, ano da prisão do Papa Pio VI, que ordena
por ordem de Napoleão Bonaparte. E nestes 12 séculos, fiéis filhos de Deus, os aldenses ou albigenses, huguenotes, etc., foram mortos pela espada, fome e através de animais selvagens. Milhares de inocentes seguidores de Cristo pagaram com a sua própria vida a sua fidelidade e a sua verdadeira fé. Jesus fez menção a este período. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulo 24 e o versículo 25. Quando Martinho Lutero afixou no dia 31 de outubro de 1517 as 95 teses contra a venda de indulgências. Ele estava dando início a uma ferrenha luta contra os poderes das trevas e promovia um retorno à Bíblia como única autoridade de fé e prática para o cristão. Aí foi quando houve realmente essa preocupação com a leitura da palavra de Deus, né? Quando diz aqui, Lutero, ele afixou as 95 teses e contra também a indulgência e promovia o retorno à leitura da palavra de Deus como única regra de fé e prática para o cristão, porque até então não era isso que acontecia. Vamos ver aqui a nossa resposta. João viu um cavalo preto. Nesse período houve uma união da ligação do poder civil com Constantino. O cavalo de terceiro selo trazia na sua mão uma balança. Vamos ver aqui novamente o terceiro selo que o cavalo trazia, né? O cavalo trazia uma balança. A balança na Bíblia é símbolo de julgamento. Aqui está falando sobre o terceiro selo. Vamos ver aqui. E no quarto selo surge o último cavalo. Sua cor é amarelo esverdeada. Vamos confirmar aqui para não colocar a resposta errada. Quarto selo. Na abertura do quarto selo surge o cavalo cor pálida, né? A palavra grega aqui usada é chloros. Amarelo esverdeada. Então todas as alternativas aqui estão corretas. O que João viu quando o cordeiro abriu o terceiro e o quarto selos. João viu um cavalo preto, e nesse período houve a união da religião e o poder civil com Constantino, 312, cavalo branco, o cavalo terceiro selo trazia na mão a balança, símbolo de julgamento, e no quarto selo, amarelo esverdeado, e a profecia aponta para o papado de 1260 anos. Logo aqui tem essas alternativas e depois tem todas as alternativas estão corretas. Portanto, eu vou nesse aqui. Todas as alternativas estão corretas. O que João viu quando o cordeiro abriu o sexto selo. Deixa eu ver aqui, gente. Abertura dos 3 selos. Nós estamos... Agora, a abertura dos últimos 3 selos. O que João viu quando o cordeiro abriu o 5º selo.
Vejamos aqui a pergunta do quinto selo. O que João viu quando o Cordeiro abriu o quinto selo? Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, João viu as almas debaixo do altar. Então vejam, ele viu almas debaixo do altar. Essas almas debaixo do altar, a expressão almas não deve ser compreendida à luz da crença popular como algo imaterial que se separa do homem em sua morte. A palavra grega aqui é ptê, que aparece 102 vezes no Novo Testamento e equivale a ser vivente ou mais apropriadamente a uma pessoa. De fato, em toda a Bíblia, a expressão alma nunca se refere a uma unidade fora ou independente do corpo. E quanto a este abrir, no santuário dos hebreus havia 2 altares: o altar de incenso, no primeiro compartimento do santuário, ou lugar santo, e o altar de holocausto, que ficava no pátio, fora do santuário, onde os animais, após serem sacrificados, eram queimados e o seu sangue derramado debaixo do altar. Esta semana eu fiz uma live falando sobre isso, falando justamente sobre o tabernáculo. A cena do quinto selo não é literal. Não existe pessoas mais clamando debaixo de um altar, mas estas pessoas, foram mortas por seu fiel testemunho, como sacrificadas em nome de Cristo. O próprio Paulo usou terminologia parecida para falar desse martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, isto é, sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Este clamor simbólico tem a ver com os martírios ocorridos na Idade Média, conforme visto na abertura do quarto selo. Agora, simbolicamente, os mártires estão clamando por justiça. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então vem a resposta do céu. Então a cada um deles foi dada uma vestimenta branca, e lhes disseram que representassem ainda por pouco tempo, que repousassem ainda por pouco tempo, até também que se cumprisse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse capítulo 6 e versículo 11. As vestes brancas são símbolos de justiça dos santos, ou da justiça de Cristo e da vitória. Apocalipse capítulo 19, versículo 3 ao 5. E estes mártires estão salvos, aguardando apenas o recebimento da recompensa quando Jesus voltar à terra. Apocalipse 22 e 12. Outro detalhe que chama a atenção é que muitos ainda morreram como mártires. Este paralelo com a abertura do quarto selo será a quinta igreja, que é justamente a igreja de Sardes. Na carta a esta igreja, vemos uma mensagem semelhante: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 2. Mesmo a reforma protestante não conseguiu frear completamente as perseguições, pois o período do domínio papal se estendeu ainda até 1798. E o massacre de São Bartolomeu na França, em 1572, é um exemplo de que muitos ainda morreriam pelo puro Evangelho de Cristo. Aí nós temos aqui a pergunta:
o que João viu quando abriu o quinto selo. João viu almas, pessoas debaixo do altar. A cena do quinto selo não é literal. É o que falou também aqui. Vamos ver aqui onde é que nós encontramos sobre esse quinto selo. Esta chance deste símbolo, né? Depois eu dou uma olhada aqui. O que João viu quando abriu o sexto selo? Na abertura do sexto selo, torna-se evidente que a linguagem passa de simbólica para literal. Os profetas no Antigo Testamento já haviam falado de grandes sinais no mundo físico, no sol, na lua e nas estrelas. Quando se abre o sexto selo, ocorrem 4 eventos identificados assim na história. Um grande terremoto, o que João viu quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Um grande terremoto, aí nós temos aqui em Lisboa, em 1º de novembro de 1755, o sol se tornou negro como saco de cinza, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Isso ocorreu também em 19 de maio de 1780. A lua se torna como sangue na Nova Inglaterra, Estados Unidos, 19 de maio de 1780. Estrelas do céu caíram pela terra, costa leste, nos Estados Unidos, 13 de novembro de 1833. Os sinais vistos na abertura do sexto selo foram também profetizados por Jesus, foram também profetizados por Cristo. Marcos capítulo 24, versículo 29. Assim aguardamos agora apenas a abertura do sétimo selo e o último selo do Apocalipse. Estamos vivendo justamente depois do verso 13 e antes do 14 do capítulo 6. Daqui a pouco veremos se cumprir o verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 14 e o versículo... Apocalipse capítulo 6 e o versículo 14 ao 17. O capítulo 6 termina com uma pergunta e se há apenas uma resposta para ela, os 144 mil selados. Apocalipse capítulo 7. Só eles subsistirão neste tempo de prova. Em nosso próximo estudo aprenderemos sobre este grupo especial. Estamos chegando aqui ao final. Depois eu vou rever aqui minhas respostas. O que João viu quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Porque o Cristo estava em silêncio, porque o céu estará em silêncio. Já vimos que o ambiente do céu é cheio de música. No céu não há silêncio, né? Mas por agora há silêncio. Jesus tem a resposta. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo 31. O céu ficará em silêncio porque estará vazio. Não ficará um só anjo, porque todos irão com Cristo para aquela gloriosa viagem que vai durar uma semana. Isso mesmo. Um dia profético, um ano literal, são 12 meses, 12 horas, 6 meses, 6 horas, 3 meses, 2 horas, 1 mês, 1 hora, 15 dias e meia hora, 7,5 dias. E concluindo aqui, os anjos de Deus aguardam
com fremente desejo a ordem de Cristo para vir à terra buscar os salvos. Maravilhoso é pensar nesse dia em que todas as famílias serão reunidas. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Qual será hoje a sua decisão? Seu coração pertence a quem? Eu convido você neste momento a inclinar a tua cabeça e fazermos uma oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço, ó Deus, por este momento, por esta hora. Entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti o meu coração e que eu possa, ó Deus, aprender a Tua palavra, compreender a Tua palavra na sua essência e que o meu nome, ó Pai, esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu acredito que Deus está no controle de toda a história. E Deus está no controle da minha vida, está no controle da tua vida. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus cada dia, cada momento. Amanhã nós iremos fazer a lição 5, os 144 mil selados. É apenas uma revisão, algo muito legal para que nós possamos aprender. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu vou desligar e depois eu vou ligar novamente. Vou sair, depois eu vou entrar para a nossa live de oração, ok?